Mais um vídeo do canal Ponderações. E hoje, o que me faz voltar a partilhar ideias é o acontecimento do dia, isto é, a morte do delinquente Lázaro. Essa morte e a tal repercussão me fez pensar que vivemos em uma sociedade Frankenstein. Assim como o cientista que criou um monstro, e o monstro provocou uma tragédia, matando a noiva do Frankenstein, por querer também ter uma noiva. A nossa sociedade, com suas mazelas, com suas más práticas, desenvolve monstros. O monstro de Frankenstein desejou aquilo que Frankenstein tinha e não queria partilhar. Frankenstein tinha uma noiva e o monstro nasceu só, sem nenhum semelhante. O monstro era feio, Frankenstein, o cientista, era normal e podia viver no convívio social, ao passo que sua criação não podia. E essa criação desejou uma semelhante ao qual pudesse amá-la. Por conta da recusa do jovem cientista em criar um outro monstro para que fosse parceira do primeiro, Frankenstein assassina sua noiva. A nossa sociedade, ela também criou seu monstro. A nossa sociedade consome cultura de violência. Games, filmes, internet. Através desse consumo, ela gera vícios e desejos exacerbados. Consumidores de violência passam a conhecer a violência e a reproduzi-la. Porém, quando os reprodutores de violência tornam-se feios demais para a sociedade, por conta da proporção da violência, logo são expostos pela mídia, são execrados pela turba que desejam morte. Porém, da mesma maneira que o cientista Frankenstein deseja matar a sua criação, a sociedade também deseja matar a sua cria, que reproduz de forma acentuada as violências
que conheceu no seio da sociedade. A sociedade consome prostituição. A sociedade assiste filmes pornográficos com conteúdos pedófilos, por exemplo, na obscuridade da internet. A sociedade convive pacificamente com a desigualdade, sem desejar suprimi-la. Porque o grande desejo da maioria dos indivíduos sociais é se diferenciar dos demais, por exemplo, através da beleza, através da riqueza. Por conviverem pacificamente com essas diferenças, permitem que essas diferenças gerem maiores desigualdades. E com as desigualdades, a violência. Com as desigualdades, os desejos, a vontade de possuir daqueles que não têm. Aqueles que não têm, por não terem e desejarem ter, buscam ter através da violência, que gera o roubo, que produz assassinatos. Portanto, boa parte dos monstros que testemunhamos nos noticiários de TV, assassinos, ladrões, estupradores, são produtos da sociedade Frankenstein. Quando esses indivíduos, criações de nossa sociedade, produzem uma violência exagerada, e quando essa violência é exposta, a sociedade não suporta vê-los, não suportam assistir à sua criação, que reproduz as práticas do seu criador, Sociedade Frankenstein. O que assistimos no Brasil pode ser simbolizado pela história romanesca de Mary Shelley. Não há uma sociedade vazia sem uma cultura vazia. Não há uma sociedade violenta sem uma cultura violenta. O excesso da violência está diretamente ligado com o excesso de má cultura consumida pela sociedade. Estranha-me o assombro social, porque muitos dos indivíduos sociais que desejaram a morte do delinquente Lázaro, muitos são estupradores, violentos, mas estupradores domésticos, violentos domésticos, pais que reproduzem violência em seus filhos, esposos
que reproduzem violência em suas mulheres, brancos que reproduzem violência contra o negro, héteros que reproduzem violência em outras manifestações de gênero ou sexuais, religiosos, principalmente pertencentes a uma religiosidade dominante, que agridem, que menosprezam outras manifestações religiosas que não fazem parte da religiosidade predominante majoritária. A má prática social produz os monstros sociais. Portanto, se a sociedade tem produzido monstros, a nossa sociedade é uma sociedade Frankenstein. Se assusta, rejeita a maldade exacerbada do monstro que se tornou famoso, sem perceber que a maldade exacerbada desses monstros é a soma das maldades mínimas cotidianas. É a soma das maldades intensas, mesmo que não provoquem um grande vulto, praticadas no lar, no trabalho e na escola. A nossa sociedade tem parado de refletir. A educação pública tem se mostrado despreocupada com a prática da reflexão. Entendo que a educação pública, por perceber que a sociedade tem desenvolvido monstros, deveria se comprometer com uma educação reflexiva, que tenha a prática reflexiva como uma de suas fundamentais preocupações. Por exemplo, a ética deveria ser valorizada como conteúdo curricular. A filosofia, que contém a ética, deveria ser valorizada e introduzida desde o ensino fundamental, a fim de incitar na criança e no adolescente essa prática reflexiva. E a educação, ignorando toda a monstruosidade que uma cultura meramente mercadológica tem produzido, tem desvalorizado a prática reflexiva. Tanto que, nos aferidores das práticas escolares, como as provas institucionais, não há um medidor para o grau de criticidade do aluno. A preocupação é com o domínio da língua e o domínio da matemática. Não há preocupação em aferir criticidade e o nível de eticidade. Uma sociedade que não se preocupa com isso está fadada a desenvolver mais monstros.
monstros que produzem racismos, sexismos, violências domésticas e coletivas. Precisamos propor uma nova educação, não uma educação que só se preocupe em preparar a criança e o jovem para o trabalho, mas uma educação para além das preocupações trabalhistas, que se preocupe em desenvolver reflexão humana, reflexão ética em seus jovens. Só assim produziremos uma sociedade que desenvolva mais humanidade e menos monstruosidade. Saúde e que aprendamos a separar tempo para reflexões diárias sobre o nosso comportamento, sobre o que valorizamos e sobre como podemos mudar a estrutura social, essa estrutura de mercado que tem diminuído o valor do ser humano, que tem diminuído o valor da pessoa humana. Saúde.